Sempre adorei caminhar no campo. Lá é algo tão silencioso. E é a simplicidade de tudo que me faz sentir mais à vontade. É um dos poucos confortos que restaram na minha vida depois do divórcio. Meus filhos cresceram e vivem suas vidas longe daqui. Eu acho que sou grata por isso. Eles não precisam ver como me estabeleci aqui, no pequeno e velho chalé em Ledbury, tentando juntar as peças de uma vida que parece não se encaixar mais. O chalé é um lugar de um quarto só, nada extravagante, mas é pitoresco. É o tipo de lugar que você pode ver em um desses programas de fuga para o campo. Tem um pequeno jardim, com algumas flores silvestres que teimosamente se recusam a morrer. Não importando o quanto eu as negligencie, o aluguel é barato, que é o que eu preciso. Considerando o quão caro seria morar em qualquer lugar mais perto de Londres. Então, fiquei aqui, trabalhando meio período pintando um quarto na cidade, um prédio do século XVI, com essas pinturas antigas nas paredes, que parecem algo de um sonho medieval. Nós damos passeios de 5 minutos, e às vezes eu me pego explicando a mesma coisa repetidamente para turistas que acenam educadamente, mas não tenho certeza se eles estão realmente ouvindo. Um dos meus colegas mais jovens, apenas uma criança na verdade, me contou sobre uma caminhada não muito longe da cidade. Ele descreveu como tendo vistas fantásticas, um lugar que ele pensou que eu apreciaria, dado meu novo interesse no campo local. Então, em um sábado, com o sol brilhando e nada melhor para fazer, decidi aceitar sua sugestão. Eu dirigi até o local que ele mencionou, estacionei ao lado de uma estrada estreita e comecei a andar. Na estrada, conforme eu seguia, me levava a uma cerca a qual eu tive de escalar, para chegar ao caminho do outro lado. A caminhada foi tranquila, uma série de prados que rolavam suavemente para cima, oferecendo vistas cada vez mais impressionantes. Enquanto eu subia, por lá, o único suspiro de vida humana era um velho celeiro dilapidado, que provavelmente havia sido abandonado muito antes de eu nascer. Depois de 1 hora ou mais, cheguei ao fim do caminho, marcado por várias enormes castanheiras. Essas árvores eram antigas, seus galhos retorcidos, espalhando-se como os braços de um gigante esquecido. Além delas, havia uma floresta densa, do tipo que parece não ser tocada há séculos. Foi aqui, entre as árvores, que vi algo. Era pálido, fino demais para ser uma árvore, e balançava levemente como se movido por uma brisa, que não tocava em mais nada. Dei um passo me aproximando, mas então meu pé prendeu em algo, uma raiz exposta, e eu quase caí de cara em um barranco íngreme e em uma vala. Consegui me segurar, mas quando olhei de volta para as árvores, a coisa tinha sumido. A caminhada de volta para o carro foi tranquila, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que eu tinha deixado passar alguma coisa. Talvez fosse apenas um truque de luz. Eu disse a mim mesma que havia algum reflexo estranho, ou sombra que havia enganado meus olhos cansados. Ainda havia algo perturbador naquele lugar, algo que se agarrava a mim. Mesmo quando voltei para minha casa, tranquila naquela noite, enquanto me preparava para dormir, o desconforto de antes começou a aumentar. Imaginei como seria visitar aquele lugar, sob as castanheiras, agora, no escuro, e fiquei chocada com o quanto esse pensamento me perturbou. A imagem daquela figura pálida e oscilante me assombrava. Crescia em minha mente, enquanto a escuridão se aprofundava ao meu redor. Fui para a cama tentando afastar os pensamentos, mas eles permaneceram como um gosto ruim. Quando finalmente fechei os olhos, foi como se eu nunca tivesse saído daquele lugar. Eu estava de volta ao pé da colina. As árvores antigas pairavam acima de mim. Era tão vívido, tão real, que por um momento pensei que de alguma forma tinha sido transportada para lá. Abri os olhos e me vi de volta ao meu quarto. Ri nervosamente, disfarçando como uma imaginação hiperativa. Mas quando fechei os olhos novamente, lá estava o prado, as árvores e a floresta escura além delas. Só que dessa vez, a coisa também estava lá, mais perto do que antes. Estava na beira da linha das árvores, balançando suavemente, sua forma pálida, quase brilhando no crepúsculo. Eu podia vê-lo mais claramente agora.
Não era uma árvore e não era humano. Era outra coisa, algo que não poderia estar lá. Eu abri meus olhos de repente e novamente pânico subindo na minha garganta. Meu quarto parecia mais escuro, mais opressor. As sombras rastejando nos cantos da minha mente. Eu tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que era apenas um sonho, nada mais. Mas quando fechei meus olhos pela terceira vez, estava ainda mais perto. Eu passei o resto da noite em um estado de terror inquieto, lutando para manter meus olhos abertos, com medo do que aconteceria se eu os deixasse fechar. Toda vez que eu cochilava, mesmo que por um segundo, eu me encontrava de volta naquele lugar, com a coisa pálida se aproximando cada vez mais. Quando o sol nasceu, eu estava um caco. Meus pensamentos estavam confusos, meus nervos desgastados. Eu precisava saber o que estava acontecendo comigo. Seria possível que eu tinha deixado algo meu para trás, naquele prado, algo que a coisa pálida agora estava tentando reivindicar. Isso parecia insano, mas também tinha o fato de ser teletransportada para aquele lugar cada vez que eu fechava meus olhos. Motivada pela exaustão e uma sensação de curiosidade desesperada, decidi voltar para lá. Talvez se eu voltasse ao local, eu pudesse de alguma forma consertar as coisas, recuperar o que quer que eu tivesse deixado para trás. Peguei meu casaco, mal parando para pensar, e saí pela porta. A viagem estava um borrão. Minha mente estava muito nublada para focar em qualquer coisa, além de voltar para aquele lugar. Quando cheguei lá, o sol estava nascendo, lançando longas sombras sobre a terra, e caminhei pelo prado. Fui andando devagar e deliberadamente, até chegar às castanheiras. A memória da coisa pálida ainda estava fresca em minha mente, e eu mantive meus olhos na floresta, meio esperando que ela aparecesse novamente. Mas nada aconteceu. Eu fiquei lá, me sentindo tola, como se estivesse perseguindo um pesadelo. Eu dei um passo para trás, pronta para ir embora, quando meu pé prendeu na mesma raiz exposta de antes. E desta vez, eu não tive tanta sorte. Eu caí no barranco erodido, aterrissando naquela vala com o bosque nauseante. A dor atingiu meu corpo, e eu percebi com horror crescente que eu não conseguia me mover. Eu estava paralisada, presa no mesmo lugar que eu tinha visto em meus sonhos. Eu gritei por ajuda, mas não havia ninguém por perto para me ouvir. Meu telefone tinha caído do meu bolso. Ele pairava fora do meu alcance no topo do barranco. Ele começou a tocar. O som dele zombava de mim. Eu sabia que era meu filho. Ele planejou me visitar hoje para verificar como eu estava e ter a certeza de que eu estava bem. Mas eu não estava bem. Eu estava apavorada, desamparada, e tudo o que eu conseguia pensar era aquela coisa pálida nas árvores. Quando a luz começou a desaparecer, eu tentei desesperadamente manter meus olhos abertos, mas eu estava tão cansada, tão insuportavelmente cansada. Minhas pálpebras ficaram pesadas, e antes que eu percebesse, elas tinham fechado. Pela primeira vez, não havia nada, apenas escuridão, um amplo vazio. Mas então, eu abri meus olhos, e a coisa muito pálida e fina para ser uma árvore estava pairando sobre mim.